Boa tarde. Boa tarde. Olá, olá. Boa tarde. Olá, Lívia. Boa tarde. Feminismo, reprodução. Boa tarde. Estamos esperando a Mariana entrar. Vamos entrando. Essa é a live do Grupo de Pesquisa Trabalho Praxis. Boa tarde. Enquanto a Mariana entra, vamos perguntando aí se está dando para escutar bem. Estão escutando? Isto. Essa é a terceira live do grupo de pesquisa, né, Trabalho e Praxis, que é cadastrado no CNPq desde 2017. Oi, tá me escutando? Boa tarde, estou escutando. Estão escutando, sim. Então, esse é uma live, né, durante esse período de quarentena, do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, que é cadastrado no CNPq desde 2017, coordenado pela professora Lívia Godoy e pelo professor Rafael Belan. É um grupo de pesquisa que se propõe para atuar com pesquisa, ensino e extensão e divulgar suas pesquisas em torno dessa temática do trabalho. E as transformações no capitalismo contemporâneo, né? Através dessa produção científica e das experiências formativas. Porque, além disso, o grupo possui um projeto de extensão desde 2018 para a formação de professores da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, né? No município e no estado. Com conteúdo de fundamentos do mundo do trabalho. O grupo também é composto por pesquisadores e pesquisadoras, estudantes de mestrado e doutorado da política social, estudantes de graduação em várias áreas do conhecimento, como ciências sociais, comunicação, serviço social e direito. E a temática de hoje que nós vamos dialogar é feminismo, reprodução social e pandemia. E com a nossa querida convidada, Mariana Rato, doutora em Sociologia pela Unicamp, pode se apresentar também um pouquinho para nós, para a gente já começar o nosso ao vivo, porque nós temos 1 hora, temos que acabar um pouquinho antes para deixar gravado, porque as outras lives e essa também estão disponíveis lá no YouTube, né, no canal do YouTube. Vamos lá, Mari, bem-vinda. Obrigada, Mercedes. Estamos escutando direitinho? Sim. Tá? Eu queria agradecer o convite de vocês, acho que é a terceira semana, né, que vocês estão fazendo essa rodada de lives, né? E agradeço muito o convite. Vou tentar fazer uma fala de uns 30 minutos, talvez, aí depois a gente pode entrar para as perguntas, se tiver. O que vocês acham? Quando vocês fizeram o convite, né, que a Lívia fez, ela falou mais da questão da mulher, da reprodução social, e eu achei bem bacana entrar nessa temática, um pouco o objeto de estudo das minhas pesquisas, mas não só porque eu acho que esse contexto de pandemia é uma época, está sendo um período que, infelizmente, está fazendo a gente refletir bastante, né, sobre isso. Daí eu coloquei o título, né, Feminismo, Reprodução Social e Pandemia. Então, eu estruturei um pouco a fala nesse sentido, né? Meu nome é Mariana, eu sou doutora em Sociologia pela Unicamp e tenho estudado a questão da mulher e da reprodução social. Então, minha fala vai se basear um pouco nisso, né? Eu vou falar um pouco da pandemia, do contexto da nossa pandemia e o lugar que nós mulheres a gente ocupa, né, nessa crise. Não só as mulheres, acaba sendo majoritariamente as mulheres, por ser reprodução social, mas também vai além disso um pouco. Eu acho que tem uma frase bastante conhecida da Simone de Beauvoir, já deve ter escutado. Ela fala, né, basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, né?
Vocês já escutaram isso, e quando ela dizia isso, ela estava se referindo a outro contexto, né? Mas acho que esse raciocínio se aplica muito bem ao que a gente está passando hoje, né? Muitas das coisas que a gente já achava que a gente tinha conquistado, na realidade se mostraram muito frágeis nesse contexto, né, de crise econômica e social. O que eu acho que esse coronavírus está mostrando, eu acho que lendo as notícias, vocês devem estar sentindo isso também, é que, na verdade, essa crise se tornou muito social, uma crise pandemia, né, de doença, de vírus, se tornou uma crise social, política, muito além do aspecto biológico da coisa, né. Até muito mais que em outros momentos da história, pelo menos eu venho percebendo que no espaço curtíssimo de tempo fez revelar diversas contradições estruturais. Daí não só na questão da reprodução, né, na questão da exploração de classe também, né, o que infelizmente acaba sendo uma lição para a gente, né. Quando eu falo de contradição, eu falo do caráter, penso no caráter classista mesmo da sociedade, que tanto tenta escamotear, né, para a gente. Então, é bastante curioso que pautas que a gente considerava fora de moda, né, como proteção social, Estado forte, renda básica universal, saúde gratuita e o comum, né, estão sendo bastante debatidos hoje, né. No caso do mundo do trabalho, para além da reprodução social, né, e o trabalho assalariado é realizado fora de casa, eu fico pensando bastante no exemplo paradigmático que está sendo bastante discutido, que é o vínculo empregatício e a relação de trabalho entre trabalhador e empregador. Eu sei que vocês chamaram, acho que o Marco Fagner, né, nessas semanas anteriores. Eu sei que vocês devem ter debatido, e a gente viu que muitos trabalhos está sendo revelado como diversos trabalhos que a gente achava pequenos empreendedores, empresários de si mesmo, autônomo, muitas vezes não passava de uma ilusão jurídica, né? Talvez vocês discutiram isso. Os trabalhadores de aplicativo, né, que não pararam, né, nesse momento, foi debatido aqui, e muitas vezes eram vistos como empresários autônomos, como pequenos empresários, onde na verdade faltava a liberdade de não ter patrão, né, como algo positivo, né. Eu acho que nesse momento da crise, infelizmente, mostrou muita fragilidade e o solo movediço onde esses empregos se sustentavam, né? No sentido que a crise econômica mostrou que eles não têm nenhuma estabilidade, não tem uma relação contratual, não tem capital de giro, não tem nenhuma estabilidade, e tampouco receberam ajuda do Estado da Bolsa Empresário, né? Não diz respeito aos trabalhadores de Uber, né? Ou algo do tipo. Na verdade, só mostrou as relações precárias, o caráter ultra-dependente, né, entre patrão e os trabalhadores de aplicativo e a precariedade laboral, né, deles. No entanto, o que eu queria fazer um pouco de exercício hoje aqui com vocês é tentar mostrar um outro trabalho que saltou aos olhos, né, que foi o trabalho da reprodução social, que para além do trabalho assalariado, né. Eu queria começar um pouquinho minha fala, lembrando o episódio que aconteceu no começo dessa pandemia. Não sei se vocês lembram da primeira vítima fatal que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Foi, acho que, em março ou abril. Foi o caso da Cleonice Gonçalves, uma senhora que trabalhava como empregada doméstica no Rio de Janeiro, né? Daí parece que, não sei se vocês lembram, o chefe dela, o empregador dela, teve o diagnóstico positivo para coronavírus, e não contou, né, a Cleonice, que a pouco foi solicitada uma reunião presencial, para ela ir para a casa dos patrões, né. E ela foi a primeira pessoa a falecer no estado do Rio de Janeiro, e porque não foi dispensada pela empregadora como caso suspeito, porque a empregadora já estava com suspeita de Covid, mas não falou, né. Nesse caso, né, os patrões cujos testes de coronavírus foram dados positivos, eles não liberaram as empregadas, a situação que, a meu ver, escancara bastante a vulnerabilidade que esse tipo de trabalhadora do setor da reprodução social se encontra, e a frágil política pública de proteção social para com essas trabalhadoras, né. Essa trabalhadora, ela trabalhava, uma senhora negra, trabalhava desde 13 anos de idade como empregada doméstica, no setor onde há mais contratação de mulheres no Brasil. Vocês devem saber que
ao redor de 6 ou 7 milhões de pessoas, se não me falha, a memória de empregadas domésticas no Brasil, e ela precisava complementar a renda da família. Então, imagina, uma criança, né, trabalhando. O sobrinho dela falava, ela era muito trabalhadora, batalhadora, e sempre procurou ajudar todo mundo, né. É curioso que ela trabalhava 20 anos para essa família, cuja família eles tinham ido no carnaval, passar o carnaval na Itália, se não me engano, e voltou para o Brasil, né. E o lugar onde ela trabalhou foi onde mais metro quadrado mais caro do Brasil, né, 21 mil reais. E a trabalhadora ela foi internada no dia, foi março, dia 16 de março, no hospital público no município de Miguel Pereira, onde morava com o filho a 2 horas da capital. Você vê a situação de vulnerabilidade econômica que ela se encontra, trabalhando muito, muito longe, né, do seu local de residência, e provavelmente, né, enquanto ela estava no hospital público, os patrões dela puderam estar na rede privada, né. Um dia depois da internação da Cleonice, a empregadora que havia voltado da Itália, onde ela passou o carnaval, comunicou à família dela que ela estava com Covid. Daí agora eu estou reproduzindo uma matéria que eu encontrei. O Sebastião Barbosa, diretor médico do Hospital Muniz Luiz Gonzaga, que atendeu a trabalhadora, afirmou que a patroa já estava de quarentena, mas que a confirmação da infecção pelo coronavírus só foi comunicada no dia 17, quando Cleonice morreu. Se as informações tivessem chegado mais cedo, talvez a gente tivesse como mudar a história clínica, afirmou o médico. Isso porque, em lugar de seguir o protocolo para suspeitas de coronavírus, encaminhamento direto para a intubação, foram feitos exames de rotina que chegaram a detectar uma infecção urinária. Então, como estava no começo, ainda não sabiam quantas pessoas tinham, se essa pandemia toda a gente, né, não sabia, elas fizeram fizeram a coleta de urina dela para ver se tinha infecção urinária, né, que foi detectado. Você vê o absurdo, né, dessa discrepância entre o tratamento e, muito disso, acho que se diz a herança escravocrata que a gente tem, que mata de maneira desigual, né, as pessoas. Muito triste, mas eu acho bastante emblemática, né, essa morte. Lembrei de um pesquisador da universidade no Haiti, e professor que chama Frank Segui, que ele chamava o terremoto do Haiti, que aconteceu em 2010, como uma catástrofe sociopolítico-econômica, né? Esse olhar para o terremoto que o Frank, né, teve, que assolou o país, serve, eu acho que para a nossa pandemia também, né? No sentido de pensar uma pandemia que tem uma origem no vírus, obviamente, mas uma pandemia socioeconômica e política, né? Primeiro, até o surgimento do vírus, ainda que a origem, né, seja a investigação, se é no mercado, lá de Wuhan, se é um morcego, ou ainda não se sabe tão bem, mas a gente tem elementos suficientes para dizer que a nossa forma de lidar primeiro com a natureza e o modelo predatório de agronegócio, agropecuária industrializada que a gente tem, já é caldo suficiente para o surgimento de novos vírus, né? Então, eu penso muito que a conexão entre o modelo econômico que a gente tem e a degradação ambiental também está sendo ponto de investigação, né, por pesquisadores, e a gente sabe que esse modelo mesmo facilmente pode ter uma contaminação para o ser humano que pode gerar um coronavírus ou outras pandemias, no sentido de que até o próprio surgimento do vírus nada tem de natural, ainda que obedeça uma certa lógica da natureza de como ele se propaga, qual a relação, né, quando a gente é infectada, ainda que isso seja de ordem da natureza bastante. Mas o modelo que a gente lida com a natureza diz muito, né, do surgimento. Mas eu, indo além, né, que é o que eu vou fazer um pouco a minha fala, é a forma como o coronavírus vira uma pandemia e como essa pandemia é vivida, né, informa muito o caráter classista, racista e patriarcal da nossa sociedade, né. De fato, se dizia bastante, né, vocês lembram, o vírus é democrático, né, se dizia. Então, de fato, se a contaminação é dada democraticamente, o modo como o percurso é vivido, para além da contaminação, não tem nada de democrático, né. Na verdade, a gente vai ver que até a forma de se pegar não tem nada de democrático, né. A gente vai ver que trabalhadoras que estão nos serviços essenciais são as primeiras e mais vulneráveis a pegar, né. Então, aqui eu vou tentar um pouco trabalhar, de forma um pouco, talvez, pincelada,
um pouco fragmentada a temática de gênero e tentar pensar o trabalho da reprodução social para a gente conversar. Eu estruturei minha fala aqui em alguns eixos para tratar a questão da mulher, a pandemia e a reprodução social, né? Como o tempo é curto, eu privilegiei alguns eixos que eu achei importante pensar. Como ainda a gente está nesse laboratório, né, todo mundo estudando, no mundo do trabalho, natureza, saúde, ainda a gente tem poucos dados de qual que é o impacto real, né, como que está sendo os números, né, propriamente dito. Mas acho que, imagino que pelo menos nas ciências humanas vão ser anos e anos com dissertações, tese, pesquisa sobre o corona, né, na literatura, gênero, sexualidade, saúde, né, em várias temáticas, acho que dá para trabalhar, infelizmente, mas então não tem muitos dados. Então, muito é baseado nas pesquisas que as pessoas que estudam relações de gênero, saúde e alguns achados que eu encontrei, né? Eu vou falar um pouco. Os eixos que eu tinha pensado é trabalho assalariado, trabalho e reprodução social, relações de gênero e família, violências de gênero, maternidade, planejamento familiar, pandemia e a questão étnico-racial, no caso, mulheres negras racializadas no Brasil e imigrantes, daí não só no Brasil, mas como em outros países. Pensei no feminismo às margens, seria, não do ponto de vista da importância, mas do ponto de vista da hegemonia com que é tratada a temática, mas que se situa mais que a população indígena, LGBT e mulheres encarceradas. Pensei que a gente poderia pensar em conjunto uma pedagogia da pandemia, pensar o que as lições que essa pandemia traz para a gente. E por fim, se der tempo, eu falei um pouco com a Lívia, ou Mercedes, eu acho que vocês têm a página do grupo de vocês, e pensar em solidárias que estão acontecendo nesse momento. Assim, eu sei que tem, no caso das mulheres, tem bastante ações que estão acontecendo que poderia divulgar, de repente, o link no site de vocês, para caso pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade precisam de algum atendimento, de alguma informação, tá bom? Vai ser, eu vou falar desses temas, mas não necessariamente vai estar na ordem ou separadinho, né? Eu acho que como eu usei a Simone de Beauvoir, que eu comecei falando dela, que é uma questão que essa pandemia fez ficar muito evidente, que são as mulheres que estão na linha de frente, né, do combate. Majoritariamente, quando a gente fala para fora de casa, estão no trabalho no setor da reprodução social, no setor da saúde, no setor do cuidado, né. Esses setores são os setores que a gente chama de setores da reprodução social, que é todo um conjunto de trabalhos para reposição e manutenção da força de trabalho, que é altamente, infelizmente, desvalorizado, né, e executado quase que exclusivamente por mulheres, mas não só, e grande parte racializados, no caso brasileiro e no caso de países ocidentais, onde tem alta taxa de imigração também, né. Eu acho que tudo isso visibiliza a importância da reprodução, né, da reprodução social. Reprodução aqui, eu estou pegando as teóricas feministas da reprodução social, ou Silvia Federici, pode ser, que entende que a palavra se refere a muitas realidades diferentes, mas conectadas, né? Reprodução eu estou entendendo no sentido do cuidado, educação, culinária, acompanhamento de doenças e também o cuidado da natureza, né? Pensando que a reprodução social, enquanto todo o trabalho de criar e recriar vida, que faz parte da reprodução, desde a gestação da mulher, trabalho de gestação, parto, amamentação, criação de filhos, cuidado com os demais membros da família, né, idosos ou crianças que não possam ainda fazer, né, as coisas para o seu cotidiano, trabalho doméstico, entre outras coisas, que inclui também todos os trabalhos domésticos não pagos e todo o trabalho de educar os filhos, né. Basicamente, se trata da reposição geracional que garante praticamente toda a produção do capitalismo. Para o capitalismo existir, ele se produzir e reproduzir enquanto tal, precisa dessa base, que é a reprodução e produção de pessoas, né, em primeiro lugar, né. Então, a teoria da reprodução social mostra como que a produção de bens e serviços e a produção da vida são parte de um mesmo processo integrado, né. Se der tempo, eu vou deixar uma parte que eu preparei para depois, que não sei como está o tempo, eu vou reproduzir, não sei se vocês têm interesse, um pouco
das teóricas da reprodução social e os seus inscritos. Mas quando eu falo agora, eu falei do setor da reprodução social, no caso da pandemia, né? Eu acho que chama muita atenção as enfermeiras, as faxineiras, professoras que estão ainda trabalhando em EAD ou fazendo atividades, ou se recusando a trabalhar como EAD por entenderem que o ensino presencial é importante, lixeiras, fabricantes de alimentos, atendentes de supermercado, entre todos os trabalhos que fazem parte para a reprodução mais imediata da nossa vida, que é, afinal de contas, as poucas coisas que a gente está fazendo aqui, né? E assim como na normalidade pré-pandemia, né, os recursos destinados às pessoas e reprodução social é muito, muito menor do que destinado às empresas, né? Por exemplo, acho que vocês devem lembrar, não só agora, mas desde 2017, quando teve a PEC dos gastos públicos, o setor que mais foi afetado, a PEC dos gastos públicos, afinal de contas, foi o da reprodução social, né? A saúde, por exemplo, em 2019, recebeu 20 bilhões de reais a menos do que em 2017. Então, pensa se a gente agora, em 2020, está reclamando, está pedindo mais dinheiro para a saúde, pensar que a gente tem menos dinheiro do que há 3 anos atrás, num contexto que a gente está precisando e que já estaria precisando de muito mais de 2017 que a gente já reclamava, né? A receita da União, em 2019, quando a gente vê, cresceu 27% em relação a 2016. De 2016 para 2019. E não houve um crescimento compatível na saúde. Com a PEC dos testes dos gastos, o recurso destinado à pasta será sempre o valor de 2017, né? Então, quando em 2017 a lei passou a vigorar, os serviços públicos de saúde representavam 15,7% da arrecadação da União. Em 2019, como foi congelado, né? Isso representava 13% dos recursos da União para a saúde. Imagino que 2020 seja menor num contexto de pandemia. Isso mostra, para mim, o caráter regressivo que essa PEC, essa emenda constitucional teve, né? E entender que as despesas primárias, ao meu modo de ver, nada mais era que as despesas que garantiriam a reprodução social da própria classe trabalhadora que serviria para o capital. Então, a PEC do teto dos gastos é a PEC que cortou essencialmente orçamento para a reprodução social, para que isso vá para o setor privado, para que isso seja mercadorizado ou que isso seja empurrado para o lar, para o privado, né? Uma das coisas que as teóricas da reprodução social, quando a gente analisa, né, historicamente a gente vê, é que uma das características do capitalismo que se difere de outras épocas é justamente a privatização do lar, né? O modo como a gente reproduz a nossa vida, a unidade familiar, a reprodução, né, na nossa vida dá em modo familiar, privatizado, né? Então, quanto mais o Estado quer... Quanto mais o Estado coloque ou mercadoriza ou coloque para a esfera privada, é melhor que ele gasta menos, né? Uma coisa que acredita ele não ser essencial, o que a gente está vendo que é super essencial hoje, né? Então, eu penso quando a frase bolsonarista, né, do Bolsonaro mesmo, fala a questão da economia versus vida, né? Para mim, ilustra muito bem a contradição imposta, né? Falsa, a meu ver, que o capitalismo opõe entre produção social e produção da vida. Uma contradição totalmente falsa e se mostra um pouco o caráter ardiloso dessa expressão, né? Me lembraram hoje uma fala do Bolsonaro que ele fez, não sei se vocês lembram, que ele falou assim: quem tem abaixo de 40 anos tem que se preocupar para não transmitir o vírus para os outros. Mas para ele, para a sua vida, é quase zero esse risco. Mentira, né? Devemos sim, cada família, cuidar dos mais idosos. Não pode deixar na conta do Estado. Cada família tem que botar o vovô e a vovó lá no canto e é isso. Evitar o contato com eles a menos de 2 metros. E o resto tem que trabalhar, porque está havendo uma destruição de empregos no Brasil, né? Então a fala do Bolsonaro reitera essa farsa e essa lógica dualista que não existe, né? Entre a diferença entre trabalho de produção e reprodução, né? Esse tipo de dualismo falso em que o Bolsonaro propaga, mas não só, até muitos estudos do capitalismo acabam fazendo essa separação, mesmo muitas vezes estudos críticos, mas o que esse tipo de política mostra também na prática, se pré-pandemia já existia
essa desvalorização da reprodução social, até mesmo os gastos que foram feitos na pandemia, a gente mostra essa diferença, né? Não sei se vocês tinham visto, mas o Banco Central anunciou o repasse de verbas ou redução de alíquotas de compulsórios para o sistema financeiro, onde teve 1,2 trilhões de recursos destinados aos bancos, né? Ao passo que esse auxílio emergencial que ficou semanas debatendo, até hoje muita gente que foi aprovado ou não foi aprovado, não conseguiu receber, que está custando em receber, custou na ordem dos bilhões, né? Para você ver a diferença de destino, né? E basicamente, o que é esse auxílio emergencial? O auxílio emergencial é um auxílio para a reprodução da vida da classe trabalhadora, para que ela também possa gerar uma nova força de trabalho para servir ao capital, né? Mas é muito diferente isso. Então, eu acho que assim, a gente, quando estuda reprodução social, vocês que possam estudar ou não, acho que a teoria feminista tem sim um privilégio epistemológico em conseguir enxergar essa reprodução social, essa pandemia, através de um olhar um pouco privilegiado, porque afinal de contas as mulheres sempre foram as pessoas encarregadas desse setor, né? Não só a teoria feminista, mas como pessoas, mulheres comuns também conseguem ver a importância, né, do trabalho da reprodução social nesse momento, né? Eu acho que a teoria da reprodução social explica muito que a economia não está em oposição à vida, né? Então, esse momento de crise, eu acho que essas desigualdades ficaram mais salientes e puderam mostrar. Então, em relação ao trabalho e a questão racial, que também tem muito a ver com a reprodução social, por exemplo, alguns dos achados, algumas coisas que eu encontrei agora da pandemia, muita preconceito em relação aos imigrantes, muita xenofobia. No caso do Japão, o que eu ouvi era já existiu uma xenofobia e uma discriminação em relação aos chineses, no caso. Esse contexto de pandemia só fez aflorar, e isso só fez ficar mais agravante, né? No caso dos Estados Unidos, também eu vi uma notícia que alguns homens negros dos Estados Unidos não estavam querendo usar as máscaras, né? Essas máscaras não a branca lá de hospital, mas as feitas em casa, porque não queriam sofrer, porque estavam com medo de sofrer violência e ser confundido com criminoso, né? Então, preconceitos, discriminações, questões raciais, étnicas, acho que ficou muito mais saliente, né? E a gente vê que, na verdade, esse trabalho de reprodução social que eu estou falando é o que está sustentando hoje, né? O pessoal está batendo palma hoje em dia, faz protesto com o Bolsonaro, bate palma para os trabalhos da saúde, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que, afinal de contas, sempre estiveram aí, sempre foram desvalorizados, recebem muito menos que outras categorias, mas o que estão fazendo o mundo girar, né? Que é o trabalho da saúde, cuidado do asilo, dos idosos, trabalho doméstico, trabalho de educação, não só educação formal dos professores e professoras, mas educação da mãe e do pai com os filhos, né? Além de setores que fornecem comida, produtos de higiene, etc., né? E em relação ao trabalho doméstico, não pago, o que as pesquisas apontam é que provavelmente a sobrecarga da mulher vai aumentar, né? Se antes da pandemia, segundo o IBGE, as mulheres dedicavam em média 21,3 horas por semana a fazeres domésticos, trabalho doméstico não pago e cuidado com as pessoas no ano de 2018. Quase que o dobro que os homens gastavam, faziam para realizavam nas tarefas domésticas, que eram de 10,9 horas semanais. E o que revela essa pesquisa do IBGE é que mesmo a mulher que trabalha fora de casa cumpria 8,2 horas de obrigações domésticas a mais do que o homem estava ocupado. A diferença ainda era maior entre mulheres e homens não ocupados. Nessa condição, onde os dois estivessem desempregados, as mulheres ainda realizavam 11,8 horas a mais do que ele, né? Daí eu me pergunto se essa na pandemia, como está acontecendo? Quem pode estar em home office, casais heterossexuais que estejam em casa, como que está sendo o trabalho, né? Vamos ver. Outra questão que a pandemia faz revelar bastante, infelizmente, a violência de gênero e o aumento de violência doméstica, né? O setor de mulheres, da ONU, que se encarrega pela questão da mulher, elas estimam que a cada 3 meses de quarentena poderia resultar em 15 milhões
de casos a mais de abuso doméstico do que seria normalmente esperado, diz a Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva da ONU, né, que liderou a pesquisa. No Brasil, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos aponta que houve um aumento de 18% entre denúncias formalizadas e 9% no aumento de ligações desde que o período de quarentena foi estipulado. Então, eu penso que o isolamento torna o alcance um pouco mais difícil, né, para as instituições, coletivos, organizações a chegarem a essas mulheres, né. Mas o problema não para por aí, né. Aumento da gravidez indesejada também. Pesquisadoras apontam que 44 milhões de mulheres em 114 países de baixa e média renda poderiam perder o acesso à contracepção, levando a um número significativo de cerca de 1 milhão de gestações indesejadas, se a quarentena durar mais de 3 meses e causar interrupção dos serviços, né, que prestam assistência a planejamento familiar. Esse número poderia aumentar até 7 milhões de gravidezes não planejadas se as restrições persistissem por mais 6 meses, né, aponta o estudo, que provavelmente fica mais filhos e filhas para as mulheres cuidarem, né. Em relação à saúde da mulher também, quando a gente pensa em um contexto pré-pandemia, a gente vê que 70% da violência sexual contra as crianças ocorre dentro de casa. E 2/3 dos feminicídios acontecem ainda em casa, e a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil hoje, né? Então, se a gente pensa que fechando as escolas e as famílias estejam isoladas, muitas vezes as mulheres contam junto com o seu agressor, mas aí não só mulher, podemos pensar no caso da comunidade de LGBT, que também e trans, que podem estar com os seus agressores, com os seus familiares, e são obrigados, né? Então, é bem complicado, ainda que eu sei que a gente defende o isolamento e a quarentena, mas, de fato, é uma situação bastante preocupante para quem sofre dessas violências, né? Então, com as escolas fechadas, aumenta, né, a segurança física, a segurança alimentar, a segurança econômica, e o trabalho realizado pelas mulheres aumenta, né? Não sei como está o meu tempo, acho que eu vou pular um pouquinho aqui. Em relação ainda à reprodução social, mas indo para a pandemia e imigração, eu pensei, vocês devem ter visto também muitas e muitas denúncias de imigrantes não documentados, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, que é o caso que mais está sendo falado, desculpa, mas não só na Europa também. A situação não documentada dos imigrantes faz com que eles tenham dificuldade para acessar o auxílio. Por o imigrante não qualificado estar no emprego precário, ele tem dificuldade de acessar órgãos públicos e muitas vezes acabam trabalhando por não poder parar o seu trabalho, né? No caso dos imigrantes haitianos que estão em Manaus, que é um dos lugares que mais está sofrendo, né, com essa pandemia, tinham 500 pessoas, de acordo com a pastoral dos imigrantes da Arquidiocese de Manaus, 500 haitianos que vivem lá, e eles vivem em abrigos ou em casas com aluguel pago pela entidade ou por eles mesmos, né? E como são ambulantes de rua, comercializando verduras, frutas, acessórios de vestuário, picolé, são pessoas que estão com muita dificuldade de fazer a quarentena, de fazer o isolamento, de acessarem algum tipo de proteção social, e mesmo como eu disse, a gente estando em quarentena e isolamento, até o acesso para organizações que já prestavam algum tipo de auxílio fica difícil de chegar. Mas a situação é que até o momento não há nenhuma política pública do governo brasileiro de apoio a essa população, né? A gente falou, tem bastante organizações, entidades que estão batalhando para isso, e a gente espera que consiga alguma coisa, né? Nos Estados Unidos, a relação da pandemia com a imigração se mostrou bastante evidente também. Vocês devem ter visto que a taxa de mortalidade de infecção dos imigrantes em relação à pandemia. Por exemplo, em Chicago, diz que os negros são metade das pessoas que testaram positivo do Covid e 72% das mortes em Chicago, sendo que a população negra não chega a 1/3 da população de Chicago, né? Em Nova York também, onde está acontecendo bastante morte, bastante infecções, né, nos Estados Unidos, 34% essa notícia já não é de agora, então o número está desatualizado, mas provavelmente a taxa talvez se mantenha, né? 34% dos 3,6 mil mortes de Covid
são hispânicos, né? Constituindo 29% da população da maior cidade americana, né? Então, o imigrante latino e negro como a população mais vulnerável. Daí até, lembrando aquilo que eu falei no começo, né? Até talvez o jeito que as pessoas são infectadas não é nada democratizado, racializado e generificado, né? Em relação ao Brasil, mulher encarcerada, as sanções alternativas, né, não estão sendo aplicadas no Brasil, ou quando estão sendo aplicadas, seria quando estão sendo aplicadas de maneira muito seletiva, reproduzindo o caráter racista, o caráter classista, né, no sentido da prisão a domicílio, né? Quem está conseguindo uma ou outra pessoa que sua pena seja transferida a domicílio, definitivamente não é a maioria da população encarcerada, nem mulheres, nem homens, mas uma outra pessoa que provavelmente já tinha condição financeira, né? Outra questão é que as celas não permitem o isolamento necessário a quem apresenta sintomas. Desde ontem eu tenho visto uma campanha dos containers, eu não sei se vocês estão vendo, parece que tem um projeto de colocar containers para pessoas que estão possivelmente infectadas, numa situação extremamente desumana, degradante, não digna, né? Então, se a gente conversava se a gente pesquisava que já não bastava as condições de higiene, saúde e dignidade já não estavam sendo respeitadas, agora num contexto de pandemia isso também se aflorou bastante, né? Então, tem penitenciárias, vocês devem ter visto, que permitiram que as pessoas encarceradas pudessem mandar cartas de despedida para os seus parentes, que é lamentável, né? E num lugar, numa situação onde 312 mil vagas no sistema prisional brasileiro estão em falta, né? Então, se já há uma superlotação, se já há uma crise dentro desse sistema prisional, imagina agora, né? Em São Paulo, por exemplo, a maior população carcerária do país, onde tem 234 mil pessoas presas, o regime semiaberto com a pandemia não aconteceu, e as pessoas que estavam em regime semiaberto acabaram tendo que ficar dentro da prisão, né? Com poucas garantias de acesso ao regime domiciliar, sem poder fazer visitas e sem outras ações cidadãs, né? No caso de Campinas, que já sempre eu falo, os lares legais de Campinas estão fazendo algumas iniciativas de arrecadação de dinheiro, outras formas para tentar garantir alguma forma mínima de dignidade e direito ao lazer, né? Enfim, a situação da população é só tragédia, né? A situação da população indígena no Brasil também se mostra muito, muito grave. A subnotificação, se já existe no Brasil inteiro, para a população indígena, então, nem se fala. Não há quase notificação, não há testes chegando. E no caso conforme o boletim epidemiológico divulgado ontem, né, pela Secretaria Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, entre os indígenas brasileiros são 139 casos confirmados de Covid e 8 mortes, né? A região do Alto Solimões, no Amazonas, é a mais afetada, com 72 casos positivos e 6 óbitos do que a gente sabe. Então, provavelmente é muito maior, fora a invasão dos garimpeiros, fora a situação já precária que se encontravam em saúde, né? Então, é bom ficar atento para isso, né? Vou tentar acabar um pouco aqui, Mercedes, e pensar assim, talvez pensar com vocês, ou deixar, né, para reflexão essa pedagogia da pandemia, né? O que a pandemia, infelizmente, traz de lição para a gente, o que a gente pode pensar de maneira crítica, né? Do que eu falei hoje, o que eu destaco, assim, é que o trabalho da reprodução é essencial para todas as atividades e a gente quer que ela seja valorizada, né? Eu acho que essa pandemia mostrou que a riqueza social produzida pela mulher ficou mais evidente nesse contexto e cabe a gente pensar, né? Que tipo de alimento a gente quer, que tipo de sistema de saúde a gente quer e qual educação a gente quer, né? E as teóricas da reprodução social, como a Silvia Federici, que eu já falava, elas dizem que a reprodução social como um terreno estratégico de luta, né? Se a gente entende que o mercado, que o sistema capitalista subordina
sistematicamente a reprodução da vida ao lucro, a gente viu que nessa pandemia não tem como a gente reproduzir, não tem como a gente se manter enquanto sociedade se não existir a reprodução da vida e se isso não for colocado em primeiro plano, né? Então, eu penso que pode existir, pode ser que a gente consiga pensar uma reprodução social comum que está surgindo pela necessidade desse contexto, né? Eu acho que a gente pensa, não é desobrigar os governos a não ajudarem, não terem a proteção social, mas pensar uma reprodução social, outro tipo de sociedade em que a gente pense a coletivação dessa reprodução social, né? Então, acho que uma saída dessa crise, da pandemia, tá para a gente ver que a lógica capitalista não funciona, nunca funcionou, e para além disso, o quanto trabalhadoras e trabalhadores da reprodução social mostraram que se eles quiserem, se a gente quiser, a gente para o mundo, né? Então, um pouco da lição que eu acho que pode ter e aprender com essa pandemia e uma falta de agenda, eu acho que para a esquerda ou para as pessoas críticas, progressistas que encontram nesse campo, seria entender o poder social que o trabalho da reprodução tem, né? Que é uma crítica que eu faço, não só para o Bolsonaro, mas para todas as pessoas que queiram pensar no capitalismo, né? Então, mas depois eu continuo. Qualquer coisa, eu só vou, então, finalizar um pouco. Eu pulei algumas partes. Eu queria só falar que tem eu estou falando de Campinas, eu sei que vocês estão no Espírito Santo, mas eu queria deixar na página de vocês, pode ser de Facebook ou do Instagram, algumas ações coletivas que muitas pessoas, muitas coletivas de mulheres, mas não só, que já estavam na linha de frente para pensar, para assistenciar, para coletivizar essa reprodução social, estão fazendo, continuam seus trabalhos, né? Então, no caso da PLP, que eu falei aqui em Campinas, em várias frentes, principalmente talvez para denúncia de violência doméstica, que eu sei que está sendo muito complicado nesse momento, o Disque 180, que vocês já devem saber, da violência de gênero, entre outras iniciativas que eu tenho, que são assistência para mulheres encarceradas que saíram do sistema prisional e estão precisando de ajuda, entre outras organizações que eu sei. Eu acho que eu vou pedir para você deixar no site de vocês. Tá. Eu vou agradecer aí por enquanto, né? Todas as pessoas também que foram entrando. Já temos 3 perguntas. Algumas você foi já dialogando até e trazendo elementos. Mas eu vou fazer as 3 perguntas, porque a gente tem um tempinho reduzido. Mas lembrando que a gente vai ter outros momentos, outras lives, e vamos seguir aí construindo, né? Porque realmente essa pandemia ela escancara muito, né? O quanto que o trabalho das mulheres, o trabalho foi invisibilizado, né? Esse trabalho de reprodução mesmo. Bom, a primeira pergunta, então, é do Fagner, né? Ele fala: hoje, diante dessa crise social, política, econômica e sanitária, como você enxerga o papel político da resistência das mulheres, né? Então, pode pontuar um pouquinho mais do que você já vinha falando, né? A segunda pergunta é da professora Lívia. Ela pergunta: o que você poderia comentar sobre a necessidade de entrar na justiça para solicitar os dados de gênero e raça das mortes, né? Porque além da subnotificação, ainda tem essa dificuldade de saber quem é quem, né? Como é que está sendo, de fato, essa... Das mortes por Covid. Está se dando isso. E a Arelis que pergunta: a pandemia tem colocado ainda mais evidente a relevância do trabalho doméstico e de cuidado na reprodução social, assim como as contradições associadas a estes trabalhos, sejam eles remunerados ou não. Nesse sentido, considera que o contexto da pandemia pode oferecer alguma possibilidade, mesmo que mínima, para uma maior valorização e redistribuição no sentido familiar ou social destes trabalhos? E chegou mais uma, eu vou fazer, porque, né, do tempo, que é da Juliana. A Juliana pergunta: qual que é a importância de se pensar, a partir do feminismo, da reprodução do feminismo, da reprodução social, uma teoria unitária para uma luta e ações coletivas neste momento? Então, são essas 4 perguntas. Algumas você até já trouxe alguns elementos, mas é importante de saber o que você tem percebido, né? Tá.
Obrigada pelas perguntas, bastante pertinentes. Não sei se eu vou conseguir responder tudo de maneira separada. Se eu consigo responder, acho que não todas, mas papel político da resistência, né, que o Fagner falou, né, da pandemia econômica, social, política e sanitária, né, como ele bem lembrou. Eu acho que a resistência, eu coloquei um pouco na minha fala do privilégio epistemológico das mulheres e quem já estava na reprodução social de ver, né, conseguir enxergar essa crise de maneira diferente. Eu acho que tem que ter, gostaria que tivesse essa resistência, e eu acho que já está tendo, né? Não sei se uma resistência um pouco diferente do passado, porque afinal de contas a gente não está conseguindo nem sair às ruas, né? O 1º de maio teve esses atos virtuais, tem essas marchas virtuais, eu não sei qual que é o caráter efetivo desse tipo de mobilização, mas certamente resistência vai ter que ter, né? Porque é uma crise onde está amarrando e costurando realmente todos os setores, todas as problemáticas e questões que já estavam colocadas, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu vou para a última pergunta também da teoria unitária, né, que foi feita. Eu acho que é justamente a minha fala tentou falar um pouco, debater um pouco isso, né? Como que essa teoria unitária ou teoria da reprodução social, entendendo a sociedade capitalista, sistema capitalista, enquanto produção e reprodução social da vida, de forma integrada, unitária, de forma que dialogue, de forma que, ainda que o trabalho da reprodução social possa não criar um mais valor, como que são essenciais a respeito do trabalho da reprodução social, seja fora ou dentro de casa, ser desvalorizado, na forma de trabalho não pago ou na forma de trabalho subvalorizado, né, racializado e desvalorizado, né? Então, acho que uma teoria unitária é a teoria capaz, ao meu ver, né? Não só por ter tudo isso, mas que é capaz de responder de forma articulada, né? Que todos os setores estão interligados, estão conectados, mas a produção e reprodução e um pouco desvendar essa falsa dicotomia entre a contradição, vida e economia, reprodução e produção, né? Eu acho que é um pouco isso. Em relação à justiça, que a Lívia falou, eu não sei, eu acho que a gente tem que exigir os dados, não só das mortes, né, Lívia, mas de todos os violência doméstica, tanto ou morte da Covid, infecção da Covid, nenhum dado com esse governo, se já era precário, está sendo mais precário ainda, né? Basta lembrar que não temos dados do censo agora, então já dados mais básicos que a gente está com dificuldade. Então, eu acho que são formas de talvez tentar pegar alguns dados, mas está bem difícil. Então, todas as questões que eu falei da violência doméstica, do aumento, ou pode ser aumento do desemprego, ou da infecção, a gente é muito, muito pior a situação, é muito da situação indígena, da situação da população imigrante, é muito pior, né? Eu não sei se eu respondi. Sim. Nós ainda temos 5 minutinhos. Acho que era interessante, já que a gente tem esse tempinho, falar um pouquinho mais sobre as redes de solidariedade mesmo, né? A gente tem percebido que sobre as redes de solidariedade que são possíveis, né, nessa perspectiva de construção de propostas e de ficar em casa, às vezes, em isolamento, quem pode, mas não ficar calado, né? As Mulheres Sem Terra, inclusive, têm feito uma campanha, né? Mulheres Sem Terra contra os vírus e as violências. E quem não pode ficar em casa, mas também a gente contribui na construção dessas redes de solidariedade, mas também visibilizando toda essa situação em que a gente vive, né? Uma forma de se organizar com esse limite, mas é uma forma que a gente não pode reproduzir essa invisibilidade, né? Então, acho que isso é interessante. E chegou mais uma pergunta aqui, que é como pensar, muito interessante, como pensar a questão religiosa, que ao mesmo tempo é um fator de uso político por grupos dominantes, ao mesmo tempo em que faz parte da reprodução das vidas das mulheres. E cortou um pouquinho, Mercedes, no final. Poderia repetir para mim? É sobre a questão religiosa, que ao mesmo tempo é um fator de uso político por alguns grupos dominantes e faz parte da reprodução das vidas das mulheres, né?
Sim. Assim, não sei qual religião, né, a pessoa fez a pergunta, mas, de fato, algumas religiões que já agora estão sendo utilizadas como políticos de forma um tanto oportunista, como vem sendo não só nessa pandemia, mas desde que esse governo entrou, mas também imagino que formas religiosas ou de algum tipo de religiosidade também estão ajudando, de alguma forma, as pessoas conseguirem passar por esse momento, né? Mas, de fato, a discussão que eu acho que caberia, eu nem vou entrar nessa discussão, é a discussão religião e ciência, né? Que eu acho que é uma controvérsia, ainda que a gente respeite a religiosidade e, né, defenda a religiosidade de cada pessoa, em particular, a contradição quando entra religião e ciência é uma coisa que acho que a gente merece ser debatido um pouco quando uma coisa esbarra com a outra, né? Que é no caso agora da disseminação desse vírus, o quanto também a ciência está sendo valorizada, né? Nessa dicotomia e nessa uma coisa excluindo a outra, né? Em detrimento da religião ou não, né? Não sei. Sim, então são essas as questões. Se você quer fazer algum comentário ou trazer alguma outra questão, a gente finalizando a nossa ao vivo aqui, do grupo de pesquisa, trabalho e prática. E muito feliz e agradecida em você estar, mesmo que virtualmente, com a gente. Você esteve aqui no final do ano passado, né, apresentando aí a sua tese. E esperamos que também, proximamente, claro que vai ser tudo diferente, a gente não vai voltar a essa normalidade que a gente também não aceita como normal, mas já agradecendo, Mariana, a sua disposição, viu? Obrigada, Mercedes, obrigada ao grupo, parabéns à iniciativa de vocês, eu queria agradecer também. Eu queria terminar falando que, reproduzindo um pouco o que já vem dizendo, que a gente não quer voltar a uma situação pré-pandemia, né? O normal da pandemia, eu acho que serviu para mostrar que o normal pré-pandemia é o que desembocou na pandemia, né? Seja do ponto de vista da exploração, da opressão, do trabalho reprodutivo ou qualquer que seja. Então, eu acho que a gente deseja, é desejável que a gente deseja, digamos assim, uma normalidade pós-pandemia que não seja a normalidade onde a gente se encontrava. No bom sentido isso. Eu sei que a gente vai sofrer, que a gente está sofrendo, que muitas pessoas estão perdendo pessoas queridas, isso não tem nada de bom mesmo na pandemia, né? Mas se serve para alguma coisa é para a gente aprender a fazer ter uma nova normalidade pós-pandemia que nos emboque em outras pandemias, né? Como eu disse, a pandemia para além da propagação do vírus, né? Então, nesse sentido, eu acho que o que eu tentei contribuir, que tentei falar hoje com vocês, é que a reprodução social tem esse ponto de vista privilegiado e as organizações que estavam na resistência ou que estão tendo ações coletivizadas ou comum, né, dos comuns, como as feministas falam, eu acho que elas estão nessa linha de frente não só para quem está combatendo, mas quem está tentando atuar politicamente, né, nesse contexto. Eu acho que vale a pena ressaltar isso, vale a pena talvez colocar no site de vocês várias organizações que estão ajudando minimamente nesse momento, infelizmente, para sobreviver, né? Que é o que precisamos agora. Mas muito obrigada, Mercedes, e parabéns pela iniciativa de vocês. Tá, antes, como é uma pergunta rápida, a Camila está perguntando o nome da sua tese. Socializa aí para a companheirada que não conseguiu. Eu coloco. A minha tese não é sobre a reprodução social, mas é especificamente sobre trabalho e migração, né? Então, Working Poor japonês, eu estudo Japão, parece que não tem nada a ver, mas tento estudar do ponto de vista da reprodução. Agora eu não estou lembrando. Trabalho imigrante para as transversalidades, que é transversalidade de gênero, raça e classe, né? Que é tentar fazer essa articulação, mas depois eu coloco. Obrigada. Ok. Então, a gente vai vamos finalizando a nossa ao vivo aqui, do grupo de pesquisa. Lembrar que todas as lives elas vão ficar salvas no YouTube, então logo em seguida podem acessar. E que na próxima terça-feira, às 17 horas, no dia 12, vai ser com o Vinícius Tomás, que era do grupo, mas agora está fazendo doutorado na Unicamp. Claro que continua no grupo, né?
e vai discutir MEI e trabalhadores por conta própria na pandemia. E para finalizar mesmo, eu queria de novo agradecer e reconhecer, dizer que nós estamos juntas e que é uma tarefa, assim, mais uma tarefa das mulheres, o papel de organizar, de construir novas ações, novos trabalhos, de estudar um pouco mais, né, principalmente nesses tempos duros. E aí eu vou trazer uma poesia da Diva Lopes, que ela diz que se chama Concentração de Direitos, e ela diz assim, que nós necessitamos de um tempo que plante ideias e que pratique ações transformadoras, que desmonte as ordens de quem escraviza, que provoque desejos desmedidos, que humanamente eduque as gerações. Não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor, a morte da sensibilidade, a concentração de direitos, o não tempo para o amor e a prisão da liberdade. Nós precisamos de mais poesia, de mais lua. Hoje a lua está linda, acabei de ver, para enfrentar esses tempos difíceis e duros, né? E seguir construindo aí a nossa história. Lembrando que hoje também são 202 anos do nascimento do Marx. Vamos seguir estudando aí, entendendo a nossa sociedade. Um beijo grande, Mariana. Um abraço a todos. Beijo, obrigada. Na ao vivo, agradecemos e até a semana que vem. Obrigada a todas. Tchau, tchau.